Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto, em inglês, com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro Trabalhe 4 horas por semana, em português. Trabalhe 4 horas por semana. Resumo inicial. Em Trabalhe 4 horas por semana, Timothy Ferriss convida-nos a abandonar nosso conceito de trabalho. O autor defende que é uma insensatez, para dizer o mínimo, dedicar a maior parte de nosso tempo esperando a aposentadoria chegar, para só então começarmos a aproveitar nossas vidas. Neste microbook, você encontrará as principais ideias que fundamentam uma opção de vida mais racional, feliz e também financeiramente bem-sucedida. Boa leitura! Pense grande e mantenha-se empolgado. Ter um objetivo inusitadamente grande é uma infusão de adrenalina, que nos dá resistência para superar as inevitáveis turbulências e desafios que acompanham qualquer busca por um objetivo. Metas realistas, objetivos restritos ao nível de ambição da média das pessoas, são desestimulantes e apenas lhe darão ânimo para enfrentar o primeiro ou o segundo problema, até o ponto em que você joga a toalha. Se os resultados em potencial são medíocres ou comuns, também o serão os seus esforços. A pescaria é melhor onde menos pescam, e a insegurança coletiva do mundo torna mais fácil para as pessoas atingirem sucessos enquanto todo mundo está tentando o trivial. Pare de gastar tempo com coisas inúteis. Normalmente não há incentivos para usar bem seu tempo, a menos que você seja remunerado por comissão. Você desperdiça tempo porque há muito tempo disponível. É compreensível. Ao adotar o objetivo de negociar um acordo de trabalho fora do escritório, em vez de apenas esperar pelo contra-cheque, é hora de revisitar o status quo e tornar-se eficaz. Os melhores empregados possuem mais força para negociar. Para os empresários, o desperdício de tempo é uma questão de hábitos ruins e de imitação. A maior parte dos empresários algum dia já foi empregada e veio da cultura das 9 às 5. Por isso, adotam o mesmo horário, ainda que não funcionem direito às 9 horas da manhã, ou que não precisem de 8 horas de trabalho para produzir a renda necessária. Esse horário é um acordo social coletivo e um legado jurássico da abordagem de resultados por volume. Você não precisa de 8 horas por dia para se tornar um milionário legítimo. Basta ter os meios para viver como um. 8 horas por semana frequentemente será excessivo, mas não esperamos que você já acredite no autor. Sabemos que você provavelmente se sente como a maioria das pessoas. Simplesmente não há horas suficientes no dia. Vamos refletir. Uma vez que temos 8 horas para nos ocupar, preenchemos as 8 horas. Se tivéssemos 15, preencheríamos as 15. Se tivéssemos uma emergência e precisássemos sair do trabalho em 2 horas, mas com prazos a serem cumpridos, milagrosamente completaríamos todo o trabalho nessas 2 horas. A lei de Parkinson diz que uma tarefa aumentará de importância e de complexidade em relação ao tempo alocado para sua realização. É a mágica do prazo iminente. Se você tiver apenas um dia para terminar um projeto, a pressão exercida pelo tempo forçará a sua concentração, de modo que, sem outra escolha, você executará somente o essencial. Se você tiver uma semana para fazer a mesma tarefa, são 6 dias para transformar um montinho de terra numa montanha. Se você tiver 3 meses, a responsabilidade será um enorme peso em sua mente. O resultado final de prazos limitados é, em geral, de maior qualidade, graças a maior concentração. Isto carrega um fenômeno curioso. Há 2 abordagens sinérgicas para aumentar a produtividade, que acabam sendo inversões uma da outra. Em primeiro lugar, limite as tarefas ao que é importante para reduzir o tempo de trabalho. Em segundo lugar, encurte o tempo de trabalho para limitar as tarefas ao que é importante.
A melhor solução é usar ambos ao mesmo tempo. Determine quais tarefas são realmente importantes e planeje sua realização em um prazo bem definido e curto. Terceirize sua vida profissional. Arrumar um assistente pessoal remoto é um enorme ponto de partida e marca o momento em que você aprende a dar ordens e ser o comandante em vez de ser o comandado. É um treinamento em pequena escala para a mais importante das habilidades dos novos ricos, NR, Gerenciamento Remoto e Comunicação. É hora de aprender como ser o chefe. Isso não demanda tempo, possui baixo custo e baixo risco. Se você precisa ou não de alguém neste momento, isso não importa, é um exercício. É também um teste indicativo de empreendedorismo. Você consegue gerenciar, direcionar e punir outras pessoas? Com o treinamento e a prática apropriados, acreditamos que sim. A maior parte dos empreendedores fracassa porque se joga na piscina antes de aprender a nadar. Usando um assistente virtual, AV, como um simples exercício, sem contras, as bases do gerenciamento são repassadas em um teste de 2 a 4 semanas, custando entre $100 e $400. Isso é um investimento, não uma despesa, e o retorno sobre o investimento é impressionante. Ele se pagará em um máximo de 10 a 14 dias, depois dos quais será puro lucro em economia de tempo. Ser um membro do ZNR não é apenas trabalhar melhor, é também construir um sistema para substituir você. Mesmo que você não tenha a intenção de se tornar um empresário, preparar alguém para substituí-lo, mesmo que isso nunca aconteça, produzirá uma série de regras ultra-refinadas, que eliminarão a gordura e a redundância restantes em sua agenda. Prolongar tarefas desimportantes desaparecerá assim que alguma outra pessoa for paga para fazê-las. Mas e o custo? Isso é uma barreira difícil para a maioria. Se posso fazer algo melhor do que um assistente, por que deveria pagar-lhe para fazer? Porque o objetivo é liberar o seu tempo para focar em coisas maiores e melhores. É absolutamente necessário que você entenda que sempre poderá fazer algo mais barato se fizer você mesmo. Isso não significa que você queira gastar o seu tempo fazendo. Se usar o seu tempo, que vale entre $20 e $25 por hora, para fazer algo que alguém pode fazer por $10 por hora, é simplesmente um mau uso de recursos. É importante começar a se acostumar com a ideia de pagar outras pessoas para fazer as coisas para você. Poucos o fazem, o que é outra razão pela qual tão poucas pessoas têm seus estilos ideais de vida. Mesmo que o custo por hora seja ocasionalmente maior do que o que você ganha atualmente, a troca normalmente vale a pena. Assumamos que você ganhe $50 mil por ano, portanto, $25 por hora, trabalhando das 9 às 5, de segunda a sexta, 50 semanas por ano. Se você pagar a um assistente de alto nível $30 por hora e ele fizer você economizar um período inteiro de 8 horas por semana, seu custo, subtraindo o que você ganha, é de $40 para deixar de trabalhar um dia. Você pagaria $40 por semana para trabalhar apenas de segunda a quinta? Tenha em mente que esse é o pior cenário possível em termos de custo. Mas e se seu chefe encrencar? Isso definitivamente não é um problema real, mas prevenir é melhor do que remediar. Não há nenhuma razão ética ou legal para o patrão saber se você escolhe tarefas não sensíveis. A primeira opção é delegar tarefas pessoais. Tempo é tempo, e se você está gastando seu tempo em afazeres pessoais e outras miudezas, de modo que poderia gastar melhor seu tempo, um AV vai melhorar sua vida. E a curva de aprendizado de gerenciamento é similar. Em segundo lugar, você pode delegar tarefas profissionais que não incluam informações financeiras ou que não identifiquem a empresa em que você trabalha. Irremediável? Há empregos que são, infelizmente, irremediáveis. Qualquer tentativa de melhora pode ser comparada a redecorar o interior de uma cela de prisão. É inútil deixar esse ambiente mais bonito. A ideia de emprego utilizada pelo autor se refere tanto ao trabalho de um funcionário assalariado quanto às tarefas inerentes à gestão de uma empresa. Ser demitido, embora possa nos surpreender, e dessa forma exigir que levemos algum tempo até nos recuperarmos,
deve ser considerado uma verdadeira dádiva divina. Afinal, outra pessoa tomou uma importante decisão em seu lugar, evitando que você ficasse preso ao trabalho errado pelo resto de sua vida. Nem todas as pessoas têm sorte o suficiente para serem demitidas e enfrentam 30 ou 40 longos anos convivendo com a mediocridade. Lembre-se, seu emprego não deve ser considerado significativo apenas porque deu muito trabalho ou levou muito tempo. Se você se envergonha de assumir publicamente que ainda sofre as consequências de escolhas erradas feitas há anos atrás, então é mais um motivo para começar a fazer boas escolhas a partir de agora. Não deixe o orgulho interromper suas ações. Ser capaz de abandonar tudo que não funciona bem para você é essencial para ser um vencedor. Assumir um emprego ou um projeto sem estar apto a identificar quando ele se torna um desperdício é algo idiota e perigoso. Mas a minha situação é um pouco mais complicada do que isso. Será mesmo? Não confunda dificuldade com complexidade. As situações tendem, na verdade, à simplicidade. A maioria é, somente, emocionalmente difícil. A solução do problema é, em geral, simples e óbvia. De fato, o mais provável é que você já saiba o que deve ser feito, porém, teme que as coisas piorem. Todavia, as coisas não vão piorar desde que você já tenha chegado até aqui. Reflita sobre os seus medos e derrube os muros que bloqueiam o seu crescimento pessoal e profissional. Para a maioria das pessoas, ser incapaz de pagar as contas é o maior receio. Não pense assim. É claro que você será capaz de pagar tudo o que deve. Primeiramente, sua meta deverá ser obter uma nova fonte de renda ou um novo emprego antes de abandonar o trabalho atual. Problema resolvido. Se você for demitido, não é muito difícil reduzir alguns de seus gastos e economizar por um tempo. Se for preciso, você pode vender, alugar ou refinanciar a sua casa. A despeito de ser difícil, sobretudo emocionalmente, você não passará fome por causa disso. Considere deixar seu carro na garagem por algumas semanas. Ande de ônibus até voltar ao topo. Cozinhe em casa. Venda todos os itens inúteis em que você despendeu centenas de reais e nunca os utilizou. Resumo final. A vida existe para ser curtida, e a coisa mais importante de todas é sentir-se bem consigo mesmo. Cada pessoa terá seus próprios meios para atingir isso, e esses meios mudam com o tempo. Para alguns, a resposta será trabalhar com órfãos. Para outros, será compor canções. Nosso autor oferece uma resposta pessoal: amar, ser amado e nunca parar de aprender. Todavia, não esperamos que essa seja uma resposta universal. Alguns criticam o foco no amor próprio e na curtição como egoísta ou hedonista, mas não é nada disso. Curtir a vida e ajudar os outros, ou sentir-se bem consigo mesmo e aumentar o bem comum, não são mais exclusivos mutuamente do que ser agnóstico e levar uma vida moral. Um não elimina o outro. Vamos assumir que concordamos nisso. Ainda assim, resta uma questão. O que posso fazer com o meu tempo que me fará curtir a vida e sentir-me bem comigo mesmo? A essa pergunta, só você pode responder. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos.